E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cleiton e o tema de hoje é o Iluminismo. Esse tema está presente nas atividades complementares da semana 1. E dentro deste tema Iluminismo, vou abordar hoje com vocês principalmente a teoria da divisão dos poderes elaborada pelo filósofo Montesquieu. Vamos então às características do iluminismo. Como definição, podemos definir o iluminismo como um movimento filosófico, intelectual e científico que contrariou as bases do antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, aquela forma de governo em que o rei concentrava todos os poderes em suas mãos, o absolutismo, ou também chamado de antigo regime. Quando que ocorre o iluminismo? O iluminismo se inicia aí no século XVIII, inicialmente na Inglaterra e posteriormente França, Tem na França o seu auge, tanto que os principais filósofos, os filósofos mais influentes aí deste período são filósofos franceses. Posteriormente, essas ideias do iluminismo se espalham para o mundo inteiro e influenciam diversos movimentos ao redor do mundo. O iluminismo, basicamente, podemos dizer que ele representou a forma da burguesia interpretar o mundo. Como principais características, nós temos aí o racionalismo e o cientificismo, ou seja, o uso da razão e da ciência para se chegar ao conhecimento. Para os iluministas, para um conhecimento ser considerado válido, ele tem que ser um conhecimento racional, dentro daquilo que a razão humana consegue compreender e explicar, e também baseado na ciência, tem que ser um conhecimento científico. Outra característica aí é o anti-absolutismo, uma oposição ao chamado absolutismo monárquico, como falei com vocês anteriormente, aquela forma de governo em que o rei concentrava todos os poderes em suas mãos. Os iluministas eram contrários aí a essa forma de governo, porque, assim como vamos ver aí com o Montesquieu, consideravam que quando uma pessoa concentrava todos os poderes em suas mãos, ele tendia a abusar desse poder. Outra característica é o anticlericalismo, uma crítica muito grande, uma oposição à igreja. Não quer dizer que os iluministas eram contrários a qualquer doutrina religiosa. A oposição que se faz aí é em relação à influência que a igreja exercia no pensamento, no comportamento das pessoas e principalmente na produção do conhecimento. E por último, a defesa das liberdades individuais. Agora vamos falar um pouco sobre o Montesquieu e sua principal teoria, que é a teoria da divisão dos três poderes. O Montesquieu é um filósofo francês que elaborou uma teoria chamada Teoria dos Três Poderes. Nessa teoria, o Montesquieu propunha que, para evitar o abuso do poder pelos governantes, que esse poder fosse dividido de uma forma tripartite, ou seja, em três partes. Para tanto, o Montesquieu propôs aí a sua teoria da divisão dos três poderes, criando aí os poderes executivo, legislativo e judiciário. Nessa tese, o Montesquieu pensa em não deixar em uma única mão as tarefas de legislar, administrar e julgar, já que a concentração de poder tende a gerar o abuso dele. Quando uma pessoa concentra todos os poderes em suas mãos, ela tende a abusar do poder que lhe foi dado. Para tanto, o Montesquieu propôs essa divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e esses poderes deveriam funcionar de forma harmônica e autônoma, ou seja, deveria haver harmonia e autonomia entre os poderes. Um poder não deveria prevalecer sobre o outro, um não deveria ter mais poder que o outro e eles deveriam trabalhar de forma autônoma, independente, mas de forma que
O desempenho da função de um complementa o desempenho da função de outro. Esses poderes, ao final, se complementam, cada um na sua área, de forma autônoma e de forma harmônica. E todas as pessoas que ocupassem esses poderes estariam submissos perante a lei. Não é pelo fato de que uma pessoa ocupasse um cargo no executivo, legislativo ou no judiciário, que caso ele desobedecesse alguma lei, que ele não deveria pagar pelo erro cometido, por um crime cometido. Todos estão submetidos às mesmas leis, assim como todos os cidadãos que fazem parte de um estado. Aqui tem uma imagenzinha para vocês, só para ilustrar o poder legislativo, que elabora as leis, o poder judiciário, que julga, que aplica essas leis, e o poder executivo, que executa, coloca em prática e administra. Aqui temos uma outra imagem que mostra essa divisão dos poderes a nível federal, estadual e municipal, e quem representa cada um desses poderes. Vamos começar pelo poder legislativo. Poder legislativo a nível federal é ocupado pelos deputados federais e senadores. A nível estadual, o poder legislativo é ocupado pelos deputados estaduais e a nível municipal pelos vereadores. Já o poder executivo a nível federal é ocupado pelo presidente da República, a nível estadual pelos governadores e a nível municipal pelos prefeitos. Da mesma forma o poder judiciário, que é ocupado a nível federal pelo Supremo Tribunal Federal, depois pelos tribunais estaduais e pelos juízes. Essa é a divisão dos poderes proposta pelo Montesquieu, que foi elaborada lá no século XVIII, mas hoje, no século XXI, é a divisão dos poderes mais equilibrada, mais harmônica que ainda existe. E todas as sociedades, todos os estados democráticos utilizam essa divisão dos poderes elaborada pelo Montesquieu. Vamos entender agora o que faz cada um desses poderes. Executivo. O que faz o executivo? Ele dirige e administra o governo e representa o país no exterior. É quem toma as decisões sobre economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas, etc. Quem que exerce, como falei anteriormente, presidente da República, governadores de estado e prefeitos. Legislativo. O que faz o legislativo? Vota as leis em nome da população e fiscaliza atos do executivo. Quem exerce o poder legislativo nacionalmente são senadores e deputados federais. Nos estados, os deputados estaduais. E nos municípios, os vereadores. Judiciário. O que faz o judiciário? Aplicar as leis, decidindo conflitos do cidadão entre si e entre os cidadãos e o Estado. Quem exerce? Os juízes nas diversas instâncias e âmbitos da justiça, como foi mencionado anteriormente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e que isso possa ajudar vocês aí nas atividades complementares e também nas atividades do PET 1. Bons estudos!